O pastor Marcilei Neves é casado com Denise Neves desde 2004 e é pai do Mateus e do Tiago. É bacharel em Direito, em Teologia e em Pedagogia. Em seu ministério pastoral, serviu como pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, na Primeira Igreja Batista de Paracambi, na Igreja Batista Parque Granada e na Igreja Batista Central, ambas em Uberlândia. Foi pastor presidente da Igreja Batista Monte Sinai, em Araguari. Atualmente, é membro da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, nossa família espiritual, e atua como CEO global da Touch Peace Global Mission. Recebam com muita alegria o pastor Marcilei Neves. Glória a Deus, que privilégio. Este culto está sendo abençoado, igreja? Eu também estou sendo muito abençoado neste lugar, nesse dia. Que domingo glorioso. E nós temos o privilégio de receber aqui o pastor Marcilei, esse grande amigo aqui, um parceiro nosso aí, membro da nossa igreja também, e vai nos trazer a mensagem hoje. Marcilei, como vocês viram, ele é CEO da Touch Peace, projeto abençoador, um projeto internacional, né, Marcilei? Que não é apenas aqui no Brasil. Semana passada recebemos o pastor Daniel William, que é gerente de operações também da Touch Peace. Então, assim, nós estamos aqui com duas autoridades da nossa igreja e eu convido você a conhecer esse projeto, que é um projeto maravilhoso, que pode ser bênção para a tua vida. Vamos orar pela vida do Marcilei, para que o Senhor possa abençoá-lo, para que Deus possa usá-lo com muita autoridade. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele, vamos clamar a Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado porque é o momento da palavra e sabemos que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. Muito obrigado pela vida do Marcilei e peço que a palavra que ele trará a nós venha com autoridade, com poder, com ousadia e que nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Em nome de Jesus, amém. Querido, Deus te abençoe, você está em casa, viu? Olá, gente querida e amada, graça e paz, muito bom dia. Que alegria poder estar aqui junto com vocês nessa manhã tão linda que o Senhor preparou. Uma manhã de comunhão, de alegria, do partir do pão, de podermos celebrar a ceia daqui a pouco. Com um peso muito grande, né, queridos? Representar aqui nosso querido pastor Juan, que está nesse tempo sabático e que fez esse convite tão honroso de estar aqui neste púlpito. Mas é com o coração agradecido e com muito temor diante do Senhor que assim aceitamos esse convite. Estou aqui junto com a minha família, queria apresentá-lo, já foi passado ali, mas queria mais uma vez que eles ficassem de pé. Denise, minha esposa, Mateus, nosso filho mais velho, que mora em Uberlândia por conta da faculdade, Tiago, nosso filho mais novo, que mora conosco, e hoje estamos também com o Daniel, meu sobrinho, lá de Uberlândia, porque este final de semana estamos com um encontro dos sobrinhos lá em casa. Então, reunimos lá sobrinhos de Uberlândia, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Salvador, e estamos num grande momento de família, e aprove ao Senhor que hoje, agora, estivesse nesse momento Daniel aqui junto com nossa família. Queridos, o tema de hoje é um tema que muito nos encoraja, muito nos desafia e nos tira do lugar comum do nosso dia a dia. Falar de valores da minha vida já é algo que, por si só, já me leva a refletir um pouco sobre o que realmente eu tenho de valores. Porque quando nós pensamos nisso, uma das primeiras coisas que precisamos analisar é exatamente esse conceito. Quais são os valores da minha vida? E eu acredito que ao longo destas mensagens, desta série, você já fez isso algumas vezes durante estes domingos, sim ou sim? Você já teve a oportunidade de talvez até conhecer um valor num conceito diferente daquele usual nosso, como foi o de semana passada. Talvez você já identificou algum outro valor na sua vida. Talvez você já conseguiu maximizar um valor que você, um determinado tempo, havia esquecido e agora, ouvindo, você pensou e falou: esse realmente é um valor da minha vida. E então Deus nos dá a oportunidade de, com esses momentos, poder colocar de novo em prática isso que nós aprendemos. Porque senão, para o ensino, não há outro objetivo a não ser colocar em prática aquilo que se aprende.
Ninguém aprende para guardar, para deixar reservado, apenas para ter um certificado, um diploma ou um reconhecimento. Aprendemos para poder passar isso às pessoas que estão ao nosso redor. E na área da educação não há prazer maior do que este: você compartilhar daquilo que você sabe e tornar isso algo para a melhoria daqueles que estão ao seu redor. Então, partindo desse pressuposto dos valores da minha vida, chegamos agora a esse do voluntariado. E esse, então, é algo que nos enche os olhos, faz com que o nosso coração pulse pela oportunidade de ajudar as pessoas que estão numa situação diferente da nossa. O grande desafio desse tema, voluntariado, é que muitas vezes, dado as questões sociais que envolvem este tempo e toda a nossa sociedade, é que ele nos leve a um pensamento muito específico, voltado para a área de ação social. E geralmente é isto que as pessoas costumam pensar quando se fala em voluntariado. Nós que somos cristãos evangélicos, às vezes temos uma outra visão. Pensamos também no serviço no reino. E mesmo assim, muitas das vezes, a gente consegue olhar apenas para o serviço como algo que possa abençoar o próprio reino. A execução de um culto como esse, enquanto nós estamos aqui, alguém preparou esse púlpito, alguém preparou a água, o kit ceia para o pastor, alguém preparou ensaiando para o louvor, alguém chegou mais cedo e limpou, alguém chegou mais cedo e organizou a mídia. Isso tudo é serviço. E pensando desta forma, quando o pastor Juan me fez o convite, eu fui analisar e pedir a Deus orientação sobre alguns textos. E o primeiro que Deus me levou a pensar é o de Neemias, talvez o clássico do voluntariado na Bíblia, pelo menos aos meus olhos, o que eu penso sobre voluntariado. E então Deus falou: não é esse. E aí continuamos o diálogo e pensamos em Ruth e Noemi. Deus falou: não é isso. Avança um pouquinho mais. Chegamos ao Novo Testamento, começamos a pensar ali algumas passagens do nosso próprio mestre, como por exemplo a parábola do bom samaritano, que vai refletir muito sobre o serviço involuntário. Não era isso. O lava-pés também não. E fomos para Atos e ali vimos algumas outras possibilidades do voluntário no serviço, mas não era isso. Barnabé vendendo suas propriedades? Não. Dorcas ou Tábita? Não, também não era. Os diáconos? Também não era. E então Deus nos levou uma passagem na carta de Paulo, a segunda aos Coríntios, no capítulo 5, para que a gente pudesse expandir um pouco o nosso olhar sobre o voluntariado, à luz do que eu e você temos enquanto missão de vida, a partir do momento da nossa conversão, daquilo que realmente nós fomos chamados, pensando que a vida aqui é como um vapor que logo passa, que tudo neste tempo é efêmero e que nós temos um curto tempo de passagem aqui. O Senhor me levou a pensar sobre o que realmente importa para Ele, diferente do que às vezes a sociedade, as mídias sociais vai nos apresentar como importante. E eu quero compartilhar então com vocês, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, vamos ler dos versos 14 ao 20, para a gente poder dialogar um pouco sobre valores da minha vida, voluntariado. O texto já está no telão, vamos ler, eu vou ler, vocês acompanhem. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivam, já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você pode fechar seus olhos? Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra lida, ó Pai. E nesse momento, pedimos que o Teu Espírito Santo abrace a todos os corações aqui, ó Pai. E através da minha vida, exclusivamente como Teu instrumento, a Sua palavra possa alcançar a todos que nos ouvem nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Valores da minha vida, voluntariado. Nesse contexto aqui, Paulo, ele tem uma motivação especial para o desenvolvimento do seu ministério, que é o amor. Esta é a motivação que Paulo escreve esta carta, para que também os nossos irmãos alcancem esse entendimento do que deve ser a nossa motivação ministerial. Ainda que hajam metas, ainda que hajam desafios, ainda que a gente pense em que fazer, como fazer, o que fazer, para que fazer e por que fazer, mas nós precisamos lembrar que a motivação principal do nosso ministério é o amor de Cristo e o amor que nos constrange. E a partir desse momento a gente já consegue olhar para dois tons nessa palavra constrange, que na minha versão diz o amor de Cristo que nos domina. Constrange é o mais comum. E é a partir desse entendimento que nós podemos olhar para dois significados iniciais nesse termo. O primeiro deles é quando realmente esse amor nos constrange, a ponto da gente entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, enviado por seu Pai, seu único filho, para morrer no meu lugar. Eu, tão pecador, eu que não tenho merecimento algum pela vida eterna, Deus, em sua infinita soberania, Criador de todo o universo, envia seu filho e único filho para morrer no meu lugar. E isso me constrange, ao ponto de eu aceitar esta mensagem e dedicar a minha vida, então, para poder agora, salvo, convertido, ter uma vida em comunhão com Ele próprio. Mas esse constrangimento, ele também me leva agora ao ímpeto de apresentar isto às pessoas que estão ao nosso lado. Nós fazemos isso a todo tempo. Quando você tem algo que você conquista e você gosta, você comunica isso com os seus pares. Você vai a um restaurante e a comida é boa, o Samuel chega e fala com os seus amigos: olha, vai lá porque é bom, o custo é bom, é saboroso, é limpo, parece que é bem feito, vale a pena. Nós fazemos isso a todo tempo. E aqui, nós precisamos olhar para esse texto da mesma maneira. Se nós tivermos o alcance desse amor de Cristo para a nossa vida, isso também nos constrange. Isto também nos domina, ou deve nos constranger, deve nos dominar a poder compartilhar desse grande amor. E é nesse contexto que Paulo apresenta 3 ideias centrais para aquele povo, para os nossos irmãos. E que talvez se Paulo estivesse agora conversando comigo, com você, ou te mandando uma mensagem no WhatsApp, ele poderia agora estar pensando, à luz desse texto, que você é uma nova criatura em Cristo. E olha como é bom acordar todos os dias com essa mensagem. Eu não sei vocês, mas eu sou de um tempo mais antigo, sou mais velho, e na minha época havia algo muito comum nas nossas casas, que eram as caixinhas de promessa. E todos nós íamos para lá, para aquela caixinha de promessa. Alguns riram, denunciaram a idade, né? Mas enfim, a gente ia lá com o desejo, muitas das vezes, de ter o coração completado por uma mensagem, esperando que aquilo fosse para falar para o meu dia. Mas a grande mensagem da caixinha de promessa que você ainda tem,
que você deveria ler todos os dias antes de conectar-se à internet, é que você é uma nova criatura em Cristo. Esta é a maior promessa que todos nós podemos ansiar. E aí eu te pergunto de forma retórica, não precisa responder, quantas vezes do seu dia você lembra disso? Você é uma nova criatura. Uma outra ideia central nesse texto é que ele vai tratar aqui de um ministério chamado de reconciliação. Imagina agora que foi dado a você a oportunidade de reconciliar as pessoas que estão à sua volta, através de Jesus Cristo, ao amor de Deus o Pai. Isso foi dado para mim e para você. Olha o grau de importância que esse texto carrega quando pensamos no voluntariado, que é aquilo que fazemos sem esperar nada em troca. E essa ideia central, ela também precisa carregar o nosso coração todo dia. Precisamos lembrar que temos um ministério, porque é comum a gente pensar, qual é o meu chamado? O que Deus me chamou para fazer? De forma muito específica. O meu chamado específico é tocar bateria. Eu confesso que todos os cultos eu fico observando aquele jovem tocando aquela bateria, e a minha inteligência musical é zero, ou quem sabe até negativa. Viu, César? Talvez, não sei se tu sabe um caminho aí para me ajudar, mas a minha inteligência musical, ela é zero, talvez negativa. Eu já tentei aprender a tocar violão, não consegui. Tentei aprender a tocar saxofone, aí exagerei, né? Também não consegui. Tentei, gente, cantar no meu casamento, não deu certo. O som não funcionou. Na hora H, tivemos que chamar alguém para poder cantar no meu lugar. E havia escolhido uma música que me falaram que era a mais fácil de aprender a cantar para poder declarar meu amor a Denise naquela data, que era uma do Roberto Carlos. Como é grande o meu amor. Não deu certo. Enfim, só ela ouviu e acho que era essa a intenção. E ao fundo tinha alguém preparado, uma voz bonita, o Evandro e Priscila à época, para poderem cantar. E foi uma coisa linda, e todo mundo olhando, eu cantando para ela, mas o som era muito mais maravilhoso que a minha voz. Mas nós temos um ministério, que independente do que você tem vontade de fazer, Deus já te deu, que é muito mais gracioso, que é o de fazer alguém se reconciliar. No meu estágio, da minha primeira formação, eu fui conciliador do Tribunal de Justiça do Estado no Rio de Janeiro, e esta era uma função que parecia muito pequena, mas no dia a dia ela se desenrolava de uma forma tão grandiosa, porque às vezes ficávamos diante de uma pessoa e diante do Estado, e podíamos encontrar uma solução para resolver aquele conflito. Outras vezes estávamos diante de duas pessoas que tiveram um desacordo qualquer, comercial, e podíamos ajudar a encontrar um caminho. E ao final do dia a gente saía com um coração tão grato, de fazer 20, 30 conciliações, era uma meta daquela época, em 1999, né? Tem tempo, viu, gente? E aquilo era muito bom. A gente ia no carro pensando, quão bom é ajudar as pessoas. Mas há um ministério da reconciliação, dado por Cristo para mim e para você, como ideia central nesse texto. E esse texto ainda apresenta um último tópico enquanto ideia central dele, que é declarar que eu e você somos embaixadores. E eu sei que você é mais inteligente do que eu, e conceitualmente você entende melhor do que eu o peso dessa palavra. Ser um embaixador de um governo, estudar anos a fio, estar entre os melhores estudantes de direito de todo o país, passar num concurso, continuar a sua formação, ser enviado em nome de um governo para representá-lo onde ele não está, e lá poder celebrar acordos, poder tomar decisões em nome desse governo, ter um bom salário, ser reconhecido em qualquer lugar que chegar. Esse é o conceito do que o mundo secular traz para um embaixador
à luz do nosso país. De forma corporativa, isso se estendeu nos últimos anos e as empresas começaram também a trazer uma conotação desse termo para grandes figuras, que são aqueles que podem influenciar alguém na escolha de uma marca ou no entendimento de algo a ser conceituado e chamam embaixadores para defender esta marca. Mas eu e você, antes disso tudo, antes de qualquer apelo jurídico para o termo, antes de qualquer necessidade governamental de manter boas relações entre o mundo, entre qualquer apelo corporativo para alguém defender uma marca, você foi chamado para ser o embaixador de Cristo. E isso é algo que precisa também estar dentro do nosso coração todos os dias, para a gente entender o que esta carta realmente quer falar conosco. Mas quando passou tudo isso, Deus me levou a esse texto, eu entendi tudo, fiz um pouco de estudo exegético e cheguei a esse ponto, me veio uma pergunta. Ok, Senhor, mas e agora? Como que isso se conecta ao voluntariado? Cadê o serviço no meio disso tudo? Onde eu encontro? Onde eu posso achar o ponto em que vai basear a mensagem desta manhã ao tema, aos valores da minha vida e entender isso sob o ponto de vista do voluntariado? E a partir daí, então, eu quero compartilhar contigo alguns pontos específicos desse texto, em que o primeiro deles é o voluntariado, ele nasce do amor de Cristo. Nesse verso 14, quando Paulo aponta para esse direcionamento do amor de Cristo, que constrange ele, é esse o ponto em que há uma conexão desse serviço com essa grande oportunidade de anunciar ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse voluntariado, ele precisa nascer sobretudo do amor de Cristo. Eu sei que eu e você, muitas das vezes, somos impelidos a cumprir o voluntário por alguma outra razão qualquer. Talvez alguém que te pare no sinal do trânsito te pedindo uma pequena ajuda que não vai te fazer falta naquele momento, e você coloca a mão no bolso e ajuda com um sentimento de estar prestando um serviço voluntário. Nós fazemos isso. Eu sei que em outros momentos da nossa vida a gente estende isso como um serviço de uma habilidade que o nosso Deus nos deu, e a gente vai e presta um serviço social através do que Ele nos deu, e a gente acha que isso é ser voluntário. A gente só está indo lá compartilhar daquilo que o próprio Deus nos deu, uma habilidade, por exemplo, de tocar um instrumento, de falar, da oratória, enfim, todas as habilidades. Em algum momento da nossa vida, nós usamos isso de forma voluntária para alcançar o coração de alguém que precisa. Mas o que o Paulo quer trazer aqui nesse texto, e eu conecto ele ao voluntariado para mim e para você nesta manhã, é que esse desejo, esse ímpeto, ele tem que nascer do amor de Cristo. Se não nascer disso, você pode dar qualquer outro significado, por mais justo que seja e plausível, mas não é o significado do voluntariado à luz da nossa missão, do nosso propósito aqui na terra. Pode ser uma repartição dos seus bens, pode ser uma repartição dos seus conhecimentos, pode ser uma preocupação com o próximo, e tudo isso é muito válido. Mas o que Paulo nos apresenta como um valor da nossa vida, que realmente conecta ao voluntário, é que esse serviço, esta ação, ele nasce a partir do amor de Cristo. Você precisa refletir a Cristo nesta ação. E a todo momento nós somos impelidos em ter esta oportunidade. Ontem, nesse encontro dos sobrinhos, à noite tivemos a oportunidade de irmos à Lagoa da Pampulha, apresentarmos para ele esse espaço tão maravilhoso da nossa cidade. E assim que eu desci do carro, veio ao meu encontro alguém já querendo me pedir uma ajuda. E era um jovem, Tiago, que resolveu dedicar a sua vida ao esporte e, para se manter, estava vendendo palhas italianas. E eu quis dizer para ele do grau de importância disso enquanto acreditar no seu propósito. E quando eu falei isso, ele falou assim: não é por mim,
é porque eu aproveito do esporte para anunciar Jesus. E naquele momento, então, o papo estendeu, né? E eles foram andando e eu fiquei ali com o Tiago, conversando, entendendo do que se tratava. E realmente a gente pode ver como que essa missão nasce a partir do desejo de alcançar outras vidas pelo amor de Cristo. E assim tem sido a todo tempo, mundo afora, com várias ações. E eu sei que no seu coração, agora também, o Senhor está falando, para que através de alguma ação, através de alguma oportunidade do voluntariado, você possa refletir o amor de Cristo de forma muito pontual, muito intencional. Há duas maneiras de você exercer o voluntariado. A primeira delas é uma autônoma, em que acontece no desenrolar do nosso dia, em pequenas ações de ajuda para o próximo. Mas a partir dali, mesmo essa automática, que acontece quando você é abordado, por exemplo, com alguém numa situação emergencial, você precisa lembrar que isto nasceu no coração através do amor de Cristo para aquela pessoa. E você, naquele momento, não é quem vai ajudar financeiramente, não é quem vai ajudar com uma peça de roupa, não é quem vai ajudar com uma comida. Você vai ajudar apresentando para ela o que realmente pode mudar a sua vida após esse tempo tão efêmero aqui, que é apresentar a Jesus Cristo. Uma segunda resposta que Deus me deu para esse texto, de como conectar isso ao voluntariado, é quando a gente observa que servir é viver como esta nova criação. Porque nós, seres humanos, não nascemos para compartilhar, sim ou sim? Alguém discorda? Nós não nascemos para compartilhar nada. Enquanto diretor de escola, a parte da escola que eu mais gostava de frequentar, quando tudo parecia que ia se arruinar sobre a minha cabeça, era a educação infantil. Entrar numa educação infantil, no maternal 3, num berçário, num pré-escolar, é um dos momentos mais agradáveis de toda a vida escolar. E aqui tem alguns profissionais da educação, talvez concordem comigo. A despeito de que nós vivemos outras experiências com os meninos maiores, do Fundamental 1, do 2, do médio, mas lá na educação infantil guarda um sentimento de pureza, de cumplicidade, de atenção muito grande. Você entrou numa sala de educação infantil, todas as crianças param e vêm olhar quem você é. Você se sente importante. Você entrou numa sala de educação infantil, alguém já vai chegar para você e perguntar o que você quer. E é esse sentimento que eu quero deixar com vocês, enquanto imaginarmos que servir é a partir de sermos uma nova criação de Deus. A gente perde o objetivo de apenas satisfazer as nossas necessidades, para entender o que os outros precisam. Quando alguém bater à nossa porta, a gente querer saber o que aflige a vida daquela pessoa. Aquela pessoa não está batendo à sua porta simplesmente para pedir R$2, R$10, R$20. Aquela pessoa quer algo maior do que isso. E ainda que ela nem saiba que quer, eu e você sabemos que ela precisa de algo maior do que aquilo. E isso nós só vamos ter a partir do momento que a gente entender que servir é viver como uma nova criação da nossa vida. É absorver realmente o entendimento desse texto que Paulo escreve aos Coríntios e serve para a gente nesta manhã. Lembre-se, talvez você tenha no seu WhatsApp um grupo consigo mesmo. Quem tem aí? Um monte de gente tem, né? Eu também tenho. Eu tenho 2, inclusive. Um da família e um corporativo. E a gente precisa, então, enviar essa mensagem para a gente mesmo todos os dias. Eu vou servir como uma nova criatura. Eu não vou servir esperando um like, um post, um reconhecimento. Ganhar 7 vezes mais, como Samuel falou, onde? Distante de cada um de nós, do coração servidor, voluntário. Não, nós vamos servir porque nós estamos nesse momento revelando aquilo que nós fomos chamados a viver a partir desse texto
que é ser uma nova criatura e mudar os nossos desejos, os nossos anseios e apresentar realmente aquele que pode complementar todas as deficiências de todas as mazelas humanas. E é nesse momento que Deus te usa. Enquanto eu estava no ministério no Rio, durante uma das minhas pedaladas, que tornou-se febre um pouco antes da pandemia, Deus falou comigo sobre um projeto missional gigantesco, gigantesco no modo de dizer, de alcance, tá, gente? Aonde eu poderia usar do pedal que eu tanto gostava e praticava todos os dias para alcançar outras vidas. E ali então nasceu um projeto chamado Bike PIB, aonde nós conectávamos pessoas a partir de um objetivo comum, que era pedalar, e durante aquele trajeto, de 1h30, 2 horas por dia, de forma intencional, que é a segunda forma de desenvolver o voluntariado, de forma intencional, todos os membros da igreja eram capacitados para, ao longo do pedal, que por mais que se dê em grupo, ele acontece de forma em dupla ou trio, você ter a oportunidade de ir dialogando ali, de construir um relacionamento, de falar de Cristo, do amor de Cristo, sem mencionar a Bíblia, sem estar com um blazer, sem estar dentro da igreja, de uma forma muito natural, de forma a que o outro tenha a curiosidade de pensar assim, mas bem, por que a sua vida é desta maneira? Naquele Bike PIB não havia um culto, naquele Bike PIB não havia um momento de ceia, naquele Bike PIB não tinha um louvor, naquele Bike PIB tinha o quê? Um compartilhar, uma comunhão. No momento lá que parava do lanche, apenas uma oração de gratidão, que podia se dar de várias maneiras, incluindo a todos, sem excluir nenhum tipo de grupo religioso que pudesse haver ali, para não ter ofensa, mas que pudesse transmitir para todo o grupo que aquele pessoal da Bike PIB vivia com os seus problemas, mas enraizados num Cristo que trazia muitas soluções. Esse era o propósito gigantesco daquele grupo. E assim alcançamos várias pessoas que compartilhavam do mesmo desejo de pedalar, de uma forma muito simples. Mas isso só é possível quando a gente entende que servir é viver como uma nova criação. O nosso desejo era talvez que o grupo fosse o maior possível, o desejo humano. O desejo humano era que o grupo alcançasse, quem sabe, um troféu, um reconhecimento. Mas não era isso que Deus queria, e era a partir desse ponto de compartilhar do amor dele que a gente conseguiu avançar. O que esse texto ainda traz para mim e para você como resposta de conectar-se ao voluntariado, é que o voluntariado, ele tem que servir como um agente de transformação. Se eu e você estivermos conectados com o que Cristo tem, enquanto missão, enquanto propósito, você será esse agente de transformação. Você sim levará cestas básicas, você levará o auxílio pontual a quem precisa, você abençoará as pessoas que precisam de uma roupa, de um emprego, de uma ajuda, mas você vai ser um agente de transformação. Você será aquele enviado por Cristo para poder apresentar uma nova solução. É o que nós fazemos na TouchPeace, o primeiro aplicativo global, aonde a estratégia dada ao pastor Márcio para início do trabalho é do apoio emocional. E nós oferecemos isso diante de um contexto mais do que pandêmico, do que a nossa sociedade vive hoje em relação ao adoecimento mental, que acontece de uma forma muito gradual e muito rápida. Nós temos a oportunidade de ajudar centenas de milhares de pessoas que nesse momento, enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus e em comunhão, aliviando as nossas tensões, há várias pessoas que estão querendo tirar a sua vida. E nós fazemos isso. E nós ofertamos esse apoio emocional através de práticas de conhecimento, do aprendizado, aos conselheiros que estão disponíveis a atender aquela videochamada. Mas todo atendimento nosso, ele tem um objetivo, um propósito, que após o alcance do reparo,
desse apoio emocional que o usuário precisa, nós temos a oportunidade de trazer para ele um conselho. E esse conselho não é o que o Marcilei pensa, não é o que o pastor Daniel pensa, é um conselho à luz da palavra de Deus. E é essa forma intencional de ajudar as pessoas que faz com que isso se torne um ministério. E a partir desse aconselhamento, ainda apresentar aquele nosso amigo que um dia nos tirou do lamaçal do pecado, que transformou a nossa vida e que é capaz de transformar qualquer problema. Da mais alta complexidade de um atendimento que vocês possam imaginar, ao talvez o mais comum do nosso dia a dia, a ansiedade. Mas em todos eles, a resposta é apenas uma, apenas Jesus Cristo. E é desta forma que nós entendemos então que ser voluntário é ser um agente de transformação. E na manhã desse dia, o Senhor tem um convite todo especial para você. O Senhor te convida para que você também seja um voluntário, para que você também preste um serviço àqueles que necessitam, àqueles que recorrem a você, que você efetivamente cumpra esta necessidade social de tantas pessoas que sofrem com uma ação pontual, mas que você não perca nenhuma oportunidade de também ser uma pessoa que leva o amor de Deus, capaz de reconciliar aquela alma perdida ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que você não perca a oportunidade de, em cada ação que você vá cumprir de forma social, a representar, a ser o embaixador de Cristo, a efetivamente cumprir este propósito para a sua vida. Na nossa vida, há algumas oportunidades que não se repetem. Quando eu me formei na primeira graduação, nós ainda não tínhamos as câmeras digitais. Não sei se alguém lembra disso. Havia aquela velha câmera com um filme dentro, que você fazia pose, alguém apertava o botão, e depois de um certo tempo, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, você ia ver o resultado. E lá estava eu, Samuel, naquela minha formação, em 99, quando toda a turma à frente de um fotógrafo também esperava por esse momento de ter esse registro pictório da sua vida e guardá-lo pelo resto da sua vida. E eu tenho o meu retrato da formatura até hoje. E no 3 havia uma única oportunidade. Não tinha como olhar se deu certo, se ficou bom, se o cabelo estava legal. Não tem. Era o único momento que você tinha a oportunidade. E talvez, se a gente pensar isso sobre o voluntariado e inverter agora o olhar de quem precisa e realizar o que nós chamamos de empatia, que tanto é falado nesse tempo, mas que tão dificultoso é de aplicação no nosso dia, e a gente inverter isso, se colocar no lugar desta pessoa agora que espera, talvez para ela, você seja o único com essa lente focada nela, talvez não haja mais ninguém, mas nenhuma oportunidade dela encontrar alguém para olhar nos olhos dela novamente, e você precisa estar sensível ao toque do Espírito para entender se é o seu momento de agir com o seu voluntariado. Jesus Cristo, ele nos deixa alguns exemplos desse no seu ministério dele aqui na terra. Quando ele vai terminando ali o registro dos evangelhos, que ele chega a Cafarnaum, há um momento como esse de grande expectativa por toda a população que ali o aguardava passar. E quando ele chega em Cafarnaum, 4 amigos desesperados em ajudar um outro amigo, encontram em Jesus a única, a maior oportunidade de ajudar aquele paralítico. E o desafio é grande, porque todo mundo aperta o mestre, todo mundo quer ter um momento com ele, uma audiência com ele, e aqueles 4 amigos, então, revestidos pela ação do Espírito, eles têm a oportunidade de ter uma grande ideia. Vamos descê-lo pelo telhado. Assim, enquanto Jesus seguia o seu caminho, à beira do lago, caminhando, a multidão o apertava, e também havia uma mulher esperando ali esse único momento pictório da vida dela, em que pudesse transformar a sua vida, e ela então sabe
que, a despeito de todo o custo de manobrar entre as pessoas daquela multidão, de caminhar, de ser pisada, de apertar-se, de ter que chegar um e outro para lá, para encontrar com Jesus, ela consegue encontrar com Jesus e tocar nas vestes dele e ser transformada. E é preciso que eu e você olhemos para esses exemplos e tenhamos a sensibilidade de o quanto que Deus quer te usar em momentos em que você será os olhos de Jesus, em que você será as mãos de Jesus, em que você será os olhos de Jesus, em que você será os ouvidos de Jesus. Naquele caminhar ainda final do nosso mestre aqui na terra, ele caminha para Jericó e encontra ali agora no caminho alguém lá no alto de uma árvore, de tão pequenino, que a única estratégia que teve para ser visto é: vou estar acima de uma árvore. E você sabe que esse era o pequeno Zaqueu. E naquele momento ali, entra o amor de Cristo na vida dele, na casa dele. E eu quero te convidar literalmente a andar pelas ruas. Enquanto você sai de casa, enquanto você vem para a igreja, enquanto você vai trabalhar, a olhar para o alto das árvores, para que você, ao seu caminhar no seu dia a dia, se desprenda um pouco do que você faz de forma automática para observar as pessoas que no meio da multidão querem te encostar, esperando que você traga alguma esperança para a vida delas. Jesus, ainda nesse caminho, ele teve uma oportunidade de encontrar-se com um cego que o clamava por um milagre. E talvez haja também na sua caminhada alguém que em algum momento vai clamar por você, para que você possa ajudá-lo. Talvez não vai caber a mim e a você essa grande oportunidade de desenvolver este milagre. Eu sei que isso seria uma graça imensurável do nosso Deus e às vezes não está à nossa mão. Talvez eu e você nunca curamos alguém, nunca fizemos um cego enxergar, nunca tivemos a oportunidade de olhar para quem está longe da nossa vista, olhar para outra direção e encontrar um aflito. Mas Deus, nessa manhã, Ele está te chamando. Você que tem o coração que arde pelo voluntariado, a se entender desta forma e a buscar aqueles que estão realmente carentes, não de uma ação social, e nós vamos fazer, não de um apoio emocional, e nós vamos entregar, mas também a completar esta obra e não deixar esta oportunidade passar e após o auxílio apresentar o nosso melhor amigo, aquele que realmente pode transformar a toda a nossa vida. O convite de Jesus nesta manhã para você, meu querido irmão, minha querida irmã, querido visitante, é que você complete a ação social, mas que também se transforme num agente de transformação desta sociedade. Que Deus a todos nos abençoe e complete essa palavra aos nossos corações. Eu quero orar por você nesta manhã. Você pode fechar seus olhos? Peça ao Senhor para abrir as suas vistas e você efetivamente ser um agente de transformação nesse mundo de caos. Caos político, caos econômico, caos social, caos relacional, caos familiar. Que possamos todos ser instrumentos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome. Nesta manhã, ó Pai, de comunhão, no primeiro domingo deste mês, que vai encerrando, ó Pai, este ano, na certeza de que a Tua palavra nos comissiona, ó Pai, a viver o Teu amor todos os dias. Obrigado, ó Pai, porque com todos os meus pecados o Senhor me salvou. Obrigado, ó Pai, que com todos os pecados dos meus irmãos o Senhor a todos salvou. E agora, ó Deus, dê-nos essa visão de sermos uma nova criação aos Teus olhos e apresentar esse amor àqueles que necessitam. Que possamos sim, ó Pai, ajudar de forma social, a levar, ó Pai, um alimento, uma roupa, uma palavra, um apoio emocional, um aconselhamento. Que possamos fazer isso, ó Pai, a cada dia mais.
para ajudar aqueles que não alcançaram aquilo que nós temos, seja a saúde emocional, seja o alimento, seja o emprego, seja a habilidade, seja o conhecimento, mas que, acima de tudo, possamos, ó Deus, ser agentes de transformação para esse tempo, a cumprir o teu propósito, a fazer com que o céu se encha e o inferno se esvazie. Não nos permita, ó Pai, fazer com que as pessoas caminhem para o inferno com felicidade, mas que elas saibam que há um Senhor e Salvador por trás de toda a mazela humana. Obrigado por esta igreja, esta agência missional e missionária neste tempo. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Juan rica e abundantemente, estendendo essa bênção a toda a sua família e familiares, ó Pai. E que ele retorne ao nosso seio e continue, ó Pai, a ser o farol desta comunidade, a nos guiar para onde o Senhor aponta nesta igreja, ó Pai, neste tempo, nesta era. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.